Fala rapaziada, beleza? Bom dia a todos. Bom, ontem vocês viram aí que eu criei o grupo para poder fazer o nosso curso de autoclave. Também fiquei de dar mais explicações a respeito do conteúdo do curso. Gente, a respeito do conteúdo do curso é o seguinte: existem várias maneiras de se dar o curso. Eu posso pegar uma máquina específica que for muito conhecida e dar o curso em cima daquela máquina, mostrando o funcionamento de uma autoclave. Com base nesse funcionamento, vocês saberão como agir, ou pelo menos terão uma base para poder entender como agir nas outras máquinas. Só que a diversidade de máquina é tão grande, que eu não gosto de fazer o curso dessa forma. Por quê? O curso dessa forma, ele te condiciona a pensar sempre da mesma forma. E as máquinas não são todas iguais, as máquinas têm muita diferença. A forma de construção das máquinas, elas são muito diferentes, entendeu? Não é que no final elas vão fazer a mesma coisa, mas a cabeça de quem pensou na hora da construção usou diferente forma de pensamento para poder construir a máquina. E isso vai precisar fazer com que nós entendamos a partir do que ele construiu, para poder nós entendermos o que nós vamos ter que fazer. Deu para entender? Na verdade, o que eu estou te querendo dizer é o seguinte: nós vamos ter que olhar para o que ele construiu, entender o que ele quis com aquilo, e então nós sabermos os momentos em que as coisas devem funcionar e por que não estão funcionando. A partir daí, nós fazermos a proposta de uma manutenção para a correção necessária do problema. Ou seja, essa segunda maneira, essa maneira que eu proponho de fazer isso, é uma maneira que vai te fazer pensar sempre. Não existe algo estático. Na verdade, a máquina, depois de construída, ela já é estática, ela não vai mudar. Só que cada fabricante fez de uma maneira. Então, a diversidade de máquina faz com que o nosso pensamento não seja estático, mas seja dinâmico. A gente tem que estar mudando o tempo todo, a gente tem que estar aperfeiçoando o tempo todo para poder conseguir acompanhar o desenvolvimento das máquinas. E agora, ainda muito pior, porque as máquinas mais antigas, elas às vezes um pouco de difícil de entendimento por causa de muito fio, sabe? As coisas eram mais analógicas, então tem muito fio para lá, para cá, é necessário manual para poder entender tudo aquilo, né? O esquema elétrico da máquina. E as mais modernas, isso melhorou, mas também dificultou em outros aspectos, porque se você não tiver o procedimento da máquina na mão, você não sabe como entrar para fazer um setup, para poder fazer um ajuste. Às vezes ela dá uma falha e fica piscando uma luz ali, e você não entende o que é aquilo, quando na verdade aquilo é um código de falha. Então assim, a diversidade é muito grande e a gente tá preparado, tanto para trabalhar com as máquinas mais antigas, ou para poder trabalhar com as máquinas mais novas. É necessário, não tem como fugir disso. Por isso que a minha proposta de curso não é essa ideia mais estática de simplesmente olhar para uma máquina, entendeu? E a partir dela ter o conhecimento básico para todas as outras. Eu prefiro essa maneira diferente, que é aprender a olhar para a estrutura da máquina, independente de qual seja, e a partir da estrutura da máquina, montar na cabeça o funcionamento da máquina e então ir verificando as partes até a gente encontrar o defeito e propor uma correção. Eu acho isso mais bacana, porque isso não dá em momento algum aquela sensação de que a gente pode ficar tranquilo, que independente da máquina eu já sei mexer. Essas coisas não existem para quem gosta de trabalho de bancada. Trabalho de bancada, há sempre novidade e há sempre a necessidade de estarmos nos aprimorando. Só que para poder passarmos, para poder fazer o curso dessa forma, é necessário nós passarmos por outras etapas, porque a gente vai ter que dominar muito bem outros aspectos, outros assuntos. Por exemplo, fonte, né? No nosso curso nós vamos fazer um pequeno cursinho ali de fonte, que será a fonte linear, ou seja, a fonte com transformador,
e a fonte chaveada. A gente precisa entender a fonte chaveada, porque às vezes a gente pega o equipamento, o defeito está logo no início, o defeito está na fonte. Seria fácil de responder, seria fácil de dar uma resposta de manutenção para isso, se nós estivéssemos preparados para poder lidar com o assunto. Mas eu entendo que precisa passar por essa etapa, porque muitas pessoas que me procuram aqui e não conseguem entender como aquilo funciona muito bem. A linear e pior ainda a fonte chaveada. Vocês vão ver que não é um bicho de 10 cabeças, mas é necessário nós olharmos a teoria do que tem por trás disso para depois a gente ir lidar com os componentes, tá? Essa é uma das coisas. A outra coisa eu já falei, que é olhar para a máquina, ver o que foi construído, como foi construído, e a partir disso nós vamos saber como a máquina funciona. É como se fosse uma sequência lógica, só que é uma sequência lógica com base no que foi construído. Então a gente precisa ter a habilidade de saber o que vai funcionar em cada momento, para nós sabermos se isso está acontecendo ou não, e então nós propormos uma solução, tá? Essa é outra coisa que a gente precisa saber. A gente vai precisar também dominar os sensores. Existem vários tipos de sensores. No primeiro instante, falando assim, o sensor parece uma bobagem, porque o sensor ele pode ser um botão, né, liga, desliga, mas ele também pode ser um sensor um pouco mais complexo. Por exemplo, um sensor analógico, um sensor que tem uma variação de tensão na saída, porque nesse caso a gente vai precisar saber avaliar se o sensor está bom e como o microcontrolador enxerga esse sensor. Porque uma coisa é um botão que liga e desliga. Você coloca o multímetro em bip, vai lá e testa, simula, né, a pressão apertando o botão com o dedo e você já tem a resposta. Mas quando esse sensor é analógico e ele está ligado à porta de um microcontrolador, a coisa muda totalmente de figura. Você não apenas precisa aprender a saber quem é o sensor a partir do datasheet dele, como você precisa saber como o sensor trabalha e precisa saber também como o microcontrolador enxerga o sensor. Então a coisa aí ela começa a tomar um formato um pouco mais encorpado de informação, né? Isso aí já deixa de ser só aquela informação desliga e desliga, e a gente vai ter que entender que entre o 0 do desligado e o 1 do ligado, com o passar do tempo foi necessário haver níveis entre 0 e 1 para a gente poder conseguir quantificar melhor. Porque no sensor ligado e desligado, você imagine um motor de 50 watts, ele está desligado. Aí você aperta o botão, ele vai no máximo da potência dele no mesmo instante. Aí você desliga, ele para. Quando você aperta, ele vai no máximo da potência no mesmo instante. Durante muito tempo isso foi bom, mas com o passar do tempo isso começou a não ser mais uma excelência. Por quê? Desgaste mecânico. Aquele controle mais preciso que você precisaria fazer, com esse botão de liga e desliga, ele já não é possível. É necessário você quantificar e entregar somente aquilo que é necessário para que você chegue aonde você quer, mas não ao solavanco, não não de forma abrupta, mas chegar de uma forma suave para você alcançar o seu objetivo com menos desgaste mecânico. Então, essa é uma das necessidades pela qual nasceram os outros sensores, os sensores analógicos, né? E tem vários deles, tem sensores que são compatíveis com a porta do processador e que você pode ligar direto. E tem sensores que não são compatíveis. Você precisa fazer um ajuste na curva para você poder conseguir usar ele pelo microcontrolador. Isso é muito interessante de se ver. Então, nessa etapa a gente vai entender como o microcontrolador enxerga o sensor e como é que a gente faz a correção da curva ou pelo menos o ajuste da saída do microcontrolador para
a saída do sensor para a porta do microcontrolador. É impossível ver tudo isso se nós não estivermos bem fundamentados nas leis da elétrica e da eletrônica, como a lei de Ohms, por exemplo, porque, gente, grande parte das máquinas que vem aqui, às vezes eu vou fazer aquele cheque inicial, às vezes o defeito era um alicate de amperímetro resolvia o defeito. Extremamente simples. Extremamente simples. Mas o alicate de amperímetro sozinho não faria isso. Foi necessário fazer a leitura com o alicate e fazer uns cálculos para poder saber se a máquina está trabalhando da forma que deveria trabalhar, da forma como o fabricante fez ela para trabalhar. Então a gente precisa dominar a lei da elétrica, da eletrônica, né? Lei de Ohms, lei de Kirchhoff, para saber se a gente, se o equipamento está como deveria estar, e a partir daí a gente aprofundar na análise, né? Então é uma coisa um pouco simples, mas que a gente precisa ter isso muito bem fundamentado. Outra coisa também que é necessário ver durante o curso, porque assim, não existe, muito pouco acontece coisas novas, muito pouco. Na maioria das vezes, os defeitos são os mesmos, só que eles acontecem em momentos diferentes. E a gente tem que ter a habilidade de interpretar o que foi que aconteceu naquele instante para o resultado ser aquele. Aí começa a prática do dia a dia, né? Então é muito importante isso, porque um defeito ele pode dar em qualquer etapa do ciclo de esterilização. Ele pode dar no começo quando está aquecendo, quando está tirando o ar frio, ele pode dar quando está subindo a pressão, durante a esterilização, na descompressão, na secagem, e a gente precisa interpretar isso, porque tem máquina que é fácil. Ela dá o código de erro lá na tela lá e é isso aí, vai procurar o defeito. Mas as máquinas, principalmente as mais antigas, elas não têm uma IHM, uma interface homem-máquina, que te dá o defeito e a possível causa. Não dá. Ela simplesmente dá uma falha e fica ali na falha, sabe, com uma luzinha piscando, e é só isso. E você vai ter que ser capaz de interpretar isso, achar o defeito e propor a solução, tá bom? Uma vez que você identificou o defeito no equipamento, você percebeu que o equipamento, a causa pela qual o equipamento não está funcionando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não trocar nada. A gente não deve sair trocando as coisas, porque essa prática de sair trocando as coisas, realmente, às vezes, ela nos salva. Falar que não é mentira. Só que, às vezes, você vai lá e tira um componente que evidencia o problema. O problema não é só o componente queimado. A questão é por que ele queimou. Você vai saber isso fazendo uma análise no próprio componente, como ele queimou. A maneira como ele queimou vai te evidenciar o porquê aquilo aconteceu. Consegue perceber? Quando você tira um componente e olha para ele, você fala assim, foi isso aqui. Mas, peraí, faz uma análise nele, essa análise que você faz nele, esse teste que você faz nele, vai te contar o porquê que ele queimou. Aí sim, você vai propor a solução, mas sabendo o que fazer. É totalmente diferente. É totalmente diferente do que você ir lá, tirar um componente que deu problema e colocar outro componente. O que causou o defeito naquele componente permanece e você não corrigiu. Então, é totalmente diferente. Uma vez que você fez isso, você já consegue perceber que você está dominando algo ali que não é comum, algo que não é visível, que sabe, que outra pessoa que às vezes até tem habilidade com componentes, mas que não domina essa técnica, ela não iria fazer isso, e começa a acontecer as ocorrências recorrentes, né, da mesma coisa. Você consertou, deu pau, você consertou, deu problema, você consertou, deu problema. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que olhar para a manutenção eletrônica, principalmente para a manutenção da placa eletrônica, de uma maneira diferente, tá? Parece que eu estou falando errado, mas é a ordem que eu coloquei para poder passar a ementa um pouco, assim, mais aprofundado a ementa do curso para vocês. Uma vez que vocês acham uma solução
a razão pela qual o equipamento não está funcionando, a gente tem que fazer uma coisa que é primordial. É primeiro saber, tem conserto? Parece bobo, né? Tem conserto, mas não é não. Sabe por quê? Porque se você fica trocando componente eletrônico na placa, você não sabe se aquilo vai ter conserto ou não. Se a razão pela qual ela não funciona é somente aquilo que você encontrou ou tem mais coisas comprometidas que não vai permitir o funcionamento da placa. Então, primeira análise a fazer, dá para consertar? Só que para responder essa pergunta é necessário fazer alguns testes na placa. Se a resposta for sim, você prossegue com a manutenção. Se a resposta for não, já procura uma placa nova ou uma substituta, faz o orçamento, passa para o seu cliente, toda aquela barrigada da máquina, fio, aquela bagunça toda que você jogou para fora, guarda de novo, encosta ela ali, anota tudo que você encontrou, entendeu? Faz o orçamento da placa nova e vai ter com o seu cliente. Por quê? Você fica trocando um monte de coisa que você acha, mas se você não fizer esses testes que eu vou ensinar para vocês no curso, no final você pegou os seus componentes, enfiou tudo numa placa que não tem conserto, que não vai funcionar, vai perder o seu tempo, no final não vai dar em nada. Então, primeiro a gente tem que saber se ela vai funcionar. Tem condição de funcionar? Tem. Aí a gente prossegue com a manutenção. Se a resposta for negativa nesse teste, é o que eu falei. Joga toda a barrigada para dentro, guarda e já procura um orçamento para uma placa nova, tá? Caso a resposta for positiva, aí a gente vai fazer a manutenção da placa. Só que essa manutenção da placa, isso abre pra gente uma esperança gigantesca de que qualquer placa que a gente pegar, a gente vai conseguir consertar. Isso não é uma verdade. Não é não. A gente vai conseguir fazer manutenção em placa sim, só que nós somos limitados. E eu vou mostrar para vocês até onde a gente pode fazer manutenção de placa, tendo certeza de que a nossa manutenção foi eficaz. Vai causar o resultado que a gente quer. Resolver o equipamento, entregar para o cliente e, acima de tudo, não ficar com aquela angústia de que, entreguei, mas será que não vai dar problema amanhã? Não, você vai entregar sabendo, com a mente tranquila, de que o seu resultado vai ser positivo, tá? Essa é a minha proposta para poder dar o curso. Eu espero que vocês gostem e a gente se vê daqui a pouco. Abraço a todos.